Olá pessoal, me chamo João Olímpio, sou analista judiciário aqui do TRT da 23ª Região, aprovado no último concurso do ano 2012 e a convite do setor de comunicação social do Tribunal, eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre eventuais temas que podem ser objeto de provas dos TRTs pelo Brasil afora e também do nosso TRT, cuja prova está marcada para fevereiro do ano de 2016, né? Próximo ano. Entre vários temas que a gente poderia ter escolhido para conversar um pouquinho com vocês, eu escolhi um dos temas que, na minha opinião, é um dos mais recorrentes em provas de concurso, seja de técnico, seja também de analista, que é justamente sobre intervalo intrajornada, né? Um tema bastante controverso, né? Objeto de súmula do TST, né? Que também tem uma legislação espaçada, que também pertinente, né? E que podem vir a ser objeto de questionamento em eventuais provas do TRT. Vamos agora a analisar a questão da semana, que é justamente uma questão extraída da prova do TRT da 9ª Região, aplicada recentemente, é a última prova aplicada, que tratou justamente do intervalo intrajornada, né? Vamos a ela. Por determinação do empregador, Mirtes usufrui de intervalo para repouso e alimentação em 3 dias da semana, sendo certo que às terças e sextas-feiras o volume de trabalho é sempre maior do que nos demais dias, o que impede a fruição do intervalo intrajornada. A não concessão do referido intervalo em 2 dias da semana, letra A, é válida, desde que prevista a supressão do intervalo através de cláusula de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Letra B, não importa no deferimento de horas extras, constituindo apenas infração administrativa. Letra C, importa na remuneração do período correspondente, com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. Letra D, somente determinará o pagamento de horas extras se ultrapassado o limite legal diário e houver previsão em norma coletiva. E letra E, por fim, importa no pagamento do respectivo adicional de, no mínimo, 25% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Na nossa opinião, antes de responder a qualquer tipo de questão sobre o tema intervalo intrajornada, deve o candidato estar ciente da base legal, né, do artigo 71 da CLT e também da base jurisprudencial. Como eu disse, a súmula 437, ela é objeto de praticamente 70% das questões trazidas, né, pela FCC. O artigo 71 da CLT, ele diz, resumidamente, o quê? Que aquele cuja jornada não exceda 4 horas diárias, não haverá concessão de intervalo intrajornada. Ao passo que aquele cuja jornada passa de 4 horas, mas não excede as 6 horas diárias, haverá a concessão do intervalo de apenas 15 minutos. E aquele empregado cuja jornada é superior a 6 horas diárias, deverá haver, né, a concessão do intervalo de 1 hora, né, e de no máximo 2 horas. Podendo esse intervalo de 2 horas ser elastecido através de convenção ou acordo coletivo de trabalho, né, como é o caso, por exemplo, dos panificadores. Se vocês observarem as convenções coletivas do pessoal do ramo da panificação, vocês verão que 99% das convenções coletivas trazem o elastecimento da jornada, no caso, e também da questão do intervalo intrajornada, sendo em média de 3 horas diárias o intervalo intrajornada. Justamente para quê? Para atender, né, as peculiaridades da atividade de panificação. Vamos passar agora, pessoal, a ver a questão da base jurisprudencial. Como eu disse no começo, 70% das provas que abarcam a questão do intervalo intrajornada, elas passam pela súmula 437. Então, o conselho que a gente dá é que o candidato ele decore os 4 itens da súmula 437. O item 1 da súmula 437, ele diz justamente o seguinte: a não concessão ou a concessão inferior ao mínimo legal, que é de 1 hora, né, importa no seu pagamento, né, do período correspondente e não apenas do período suprimido. Ou seja, se o intervalo for de apenas 50 minutos, deverá a empresa ser condenada a pagar o intervalo completo de 60 minutos, como se horas extras fosse.
O item 2, por sua vez, reza o seguinte, que é inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou a redução do intervalo intra-jornada. Por quê, pessoal? Porque se trata de norma de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido, portanto, por norma cogente, ou seja, de ordem pública, daí porque é infensa a negociação coletiva, tal como expressa o artigo 9º da CLT. O item 3 da aludida súmula diz o seguinte, trata da questão da natureza jurídica do Instituto. Segundo o preceito do item 3, ele diz o seguinte, que a natureza jurídica é salarial e não indenizatória. Logo, pessoal, caso venha alguma prova questionando sobre a natureza jurídica do intervalo intra-jornada, se tiver lá dizendo que é indenizatória, você vai riscar, né, e vai logo passar para a próxima questão. Por quê? Porque a natureza jurídica do intervalo intra-jornada é salarial. O item 4, pessoal, ele diz o seguinte, ele é praticamente uma repetição do item 1. Ele diz o seguinte, que ultrapassada habitualmente a jornada de 6 horas de trabalho, é devido o intervalo entre a jornada mínimo de 1 hora, obrigando o empregador a remunerá-lo, né, como extra, ou seja, ele atribui ao intervalo entre a jornada a pecha de hora extra, né? Então, eventualmente, se a empresa descumprir, não conceder o intervalo completo de 60 minutos, mínimo previsto na Constituição e também na própria CLT, deverá pagar o intervalo integral de 60 minutos como se horas extras fossem, né? Havendo reflexos, inclusive, nas demais verbas rescisórias e salariais. Pois bem, ultrapassada essa questão da base legal e jurisprudencial, que é de suma importância para que o candidato possa estar apto a responder a questão, passamos agora a analisar a questão da semana. Vamos a ela. Por determinação do empregador, Mirtes usufrui de intervalo para repouso e alimentação em 3 dias da semana, sendo certo que às terças e sextas-feiras o volume de trabalho é sempre maior do que nos demais dias, o que impede a fruição do intervalo intra-jornada. A não concessão do referido intervalo em 2 dias da semana, letra A, é válida, desde que prevista a supressão do intervalo através de cláusula de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Letra B, não importa no deferimento de horas extras, constituindo apenas infração administrativa. Letra C, importa na remuneração do período correspondente, com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. Letra D, somente determinará o pagamento de horas extras se ultrapassado o limite legal diário e houver previsão em norma coletiva. E letra E, por fim, importa no pagamento do respectivo adicional de, no mínimo, 25% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Feita a leitura das questões, vamos analisar letra por letra e observar onde é que estão os erros da questão e onde é que está a resposta dada como correta. Letra A, ela diz o seguinte, que é válida a supressão do intervalo desde que haja previsão através de cláusula em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ora, pessoal, como a gente viu no início da aula, o item 2 da súmula 437 veda expressamente qualquer espécie de pactuação no sentido de suprimir ou reduzir o intervalo intra-jornada. Justamente por quê? Porque se trata de norma de saúde, higiene e segurança do trabalho, né? O que é vedado por se tratar de norma cogente, por se tratar de uma norma basilar, né, que estabelece direitos mínimos ao trabalhador. Logo, sua supressão é inválida, devendo o candidato riscar a questão, pois está errada. A letra B, por sua vez, diz o seguinte, que não importa no deferimento de horas extras, constituindo apenas infração administrativa. Ora, pessoal, todo e qualquer descumprimento da legislação trabalhista é óbvio que vai ensejar, né, numa penalidade administrativa, numa infração administrativa. Estando a empresa, por exemplo, que deixa de conceder um intervalo entre a jornada mínima de 1 hora, sujeita à fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, mediante a lavratura de auto de infração e a aplicação de uma penalidade administrativa, a multa. Ou seja, não por esse ângulo de visada a questão está errada, né? Ela está errada porque ela diz o seguinte, que não importa no deferimento de horas extras. Ora, o item 4 da súmula atribui ao intervalo intra-jornada suprimida a pecha de horas extras, ou seja, não sendo usufruído o intervalo cheio de 60 minutos, a empresa deverá ser condenada a pagar
o período de 60 minutos completos, independentemente do que foi usufruído pelo empregado, como se horas extras fosse. Então, a letra B está errada. A questão C diz o seguinte: importa na remuneração do empregado, correspondente a 50%, no mínimo, sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Ora, pessoal, a FCC nesse quesito aí não fugiu à regra, né? Que é justamente o quê? Trazer, em alguns dos seus quesitos, a letra seca da lei. Esse quesito aí é o que foi dado correto no gabarito e está previsto justamente no artigo 71, parágrafo 4º, né, da CLT, que é justamente o quê? Importará na remuneração, né, daquela hora suprimida com acréscimo de 50%, né, previsto no artigo 71. Então essa questão é a correta. Passamos agora à análise das questões D e E para que a gente possa ver onde é que estão os erros aí, para que o candidato eventualmente não caia numa casquinha de banana e venha a errar besteira na prova, né? Questão D. Somente determinará o pagamento de horas extras se ultrapassado o limite legal diário e houver previsão em norma coletiva. Ora, pessoal, independentemente da jornada de trabalho cumprida pelo empregado, o intervalo entre a jornada é devido. Logo, independentemente se a jornada for de 9 horas, se for de 7 horas, se for de 6 horas, o intervalo deve obrigatoriamente ser concedido, de 60 minutos no mínimo, limitado a 2 horas. Assim, se a empresa, por exemplo, não cumpriu, deverá pagar essa hora como extra, independentemente da extrapolação da jornada, né? E independentemente também de haver previsão em norma coletiva, porque, como já disse, as normas coletivas não podem suprimir direitos mínimos, né? Porque são nulas de pleno direito, as que assim fazem, né? Por fim, a letra E diz o seguinte, que o adicional a ser aplicado será o de 25%. Ora, pessoal, quando vocês se depararem com uma questão nesse nível aí, dizendo que o adicional é abaixo de 50%, vocês podem logo descartar a questão. Por quê? Porque não existe. A própria Constituição Federal fala que o adicional mínimo é de 50%. Concluída a resolução da questão, pessoal, passamos agora a analisar eventuais exceções. Por quê? Porque essa questão que a gente acabou de resolver, ela é relativamente fácil, foi relativamente fácil. Mas a FCC ela pode complicar a vida de vocês, trazendo, por exemplo, exceções a essa regra do artigo 71 da CLT, né? Como é o caso, por exemplo, dos empregados domésticos, dos motoristas profissionais, cuja legislação foi recentemente editada, né? Agora já no ano de 2015, né? No meio do ano de 2015, e que pode vir a ser objeto, e a gente aposta nisso, que será objeto de questionamento nas próximas provas da FCC. Vejamos, por exemplo, o caso do empregado doméstico, Lei Complementar 150 de 2015. Após a emenda constitucional 72 de 2013, o empregado doméstico ele passou a ter os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Logo, fez-se necessária a edição dessa Lei Complementar 150, que prevê, dentre outras coisas, dentre outros direitos ao empregado doméstico, a necessidade do controle de jornada e também da concessão do intervalo entre a jornada. Se nós analisarmos o artigo 13 da Lei Complementar 150 de 2015, a gente vai perceber que a lei em si ela fez o discrime entre o empregado doméstico que reside no local de trabalho e aquele que reside fora do local de trabalho. No caso do empregado que reside no local de trabalho, o parágrafo 1º do artigo 13 da aludida Lei Complementar, ele diz o seguinte, que poderá haver um intervalo de 1 a 2 horas diárias, mas esse intervalo ele pode ser fracionado em 2 períodos, né? Sendo ele, cada um deles, de no mínimo 1 hora, limitada a 4 horas diárias. Ou seja, o empregado ele pode, por exemplo, ter um intervalo de 1 hora e outro de 3 horas, como também ele pode ter um intervalo de 2 horas e outro de 2 horas após o cumprimento de certa jornada. Então, essa seria basicamente a exceção à regra que a FCC pode abordar em eventuais provas futuras, né, e que o candidato deve estar bem atento, porque certamente será objeto de questionamento. Outro ponto que também pode ser objeto de questionamento da FCC é a questão do motorista profissional, sobretudo aquele que faz transporte de passageiros. Por quê? Porque o artigo 235-E da CLT, alterado pela Lei 13.103 de 2015, recentemente agora editada,
né? Ele traz o seguinte, ele prevê a possibilidade de fracionamento. Ele tem um intervalo de 1 hora, como ele pode ter esse intervalo fracionado, por exemplo, em 2 de 30 minutos, no momento em que é destinado ao descanso dele, entre uma viagem e outra. Ou seja, o motorista que faz o trajeto Campinas-São Paulo, São Paulo-Campinas, por exemplo, ele demora em torno de 2 horas para ir de Campinas até São Paulo. Então, após essas 2 horas direto na estrada, ele terá um intervalo, por exemplo, de 30 minutos. Após o gozo dessa pausa, ele retorna de São Paulo para Campinas novamente e poderá usufruir de novo intervalo também de 30 minutos. Essa seria uma forma de exemplificar, né, a eventual aplicação dessa lei ao caso concreto. Espero que essa aula tenha contribuído de alguma forma para ajudá-los a conseguir a tão almejada aprovação no concurso do TRT e espero revê-los no futuro próximo aqui, desta feita como colegas. Um grande abraço a todos e até a próxima.